Beleza, galera? Hoje é dia 22 de junho de 2019 e ontem eu assisti um filme muito bom que estreou recentemente na Netflix chamado Um Limite Entre Nós. O título original é Fences, que significa cerca e tem tudo a ver com o filme. E se você não assistiu, assista lá primeiro antes de vir aqui, porque vai ter vários spoilers, obviamente. Eu achei muito interessante o filme. Ele é dirigido e protagonizado pelo Denzel Washington, que para mim é um dos melhores atores que nós temos aí na atualidade. Eu gosto muito das atuações dele, eu gosto muito da forma como ele dirige alguns filmes nos quais ele dirige. Enfim, é um ator top mesmo. Eu gosto da postura dele fora das câmeras também, mas isso não vem ao caso hoje. Então eu queria falar um pouco a respeito desse filme. Ele se passa lá em Pittsburgh. Pittsburgh, no ano de 1950, e retrata a história do ator principal, Denzel Washington, que recebe o nome de Troy. E esse Troy, o ator aí, Denzel, a história dele é o seguinte: ele sempre foi muito talentoso com relação ao jogo de beisebol, mas ele não conseguiu o sucesso que ele gostaria de ter e acaba virando um catador de lixo, recolhendo lixo na cidade lá. É muito interessante a gente perceber alguns aspectos que envolvem a situação do filme. Ele é casado com a atriz Viola Davis, que ali recebe o nome de Rose, e ele tem, no início do filme, 2 filhos e um amigo dele, um melhor amigo dele lá. E o aspecto que mais chama a atenção no filme é que o Troy, o ator principal, ele é um cara totalmente frustrado, justamente por não ter conseguido o intento dele ou o sonho dele, que era se tornar um jogador profissional de beisebol, devido ao preconceito imperante na época, devido à cor da sua pele. E é interessante a gente observar como a função da família é importante. Em determinado momento do filme ele vai contar ao filho dele e ao amigo como foi ali mais ou menos a infância dele. E o que ele relata ali é que ele tinha 10 irmãos, a mãe dele, agora eu não lembro se ela morreu ou se abandonou, uma coisa dessa, mas enfim, deixou ele vivendo apenas com o pai na época. Então eu não lembro se ela morreu ou se ela o deixou. Ele tinha por volta de 14 anos, ele tinha uma namoradinha de 13, o pai dele, ele fala que era um cara extremamente violento, bebia, ele tinha raiva do pai dele, tinha medo do pai dele. Em determinado momento ele estava lá namorando a menina, o pai dele chega, dá uma surra nele, tira ele de perto da menina e vai lá e tenta estuprar a menina de 13 anos. Nessa situação lá, o Troy vai lá, bate no pai dele e depois o pai dele dá um couro nele, quase mata ele, deixa ele abandonado lá no pé do rio. E aí um cachorro vai lá e lambe a cara dele, acorda, e aí a partir desse momento ele sai da casa dele. Isso com 14 anos. Começou a praticar pequenos furtos, pequenos roubos. Em determinado momento ele tenta roubar um cara, toma um tiro no peito, mas mesmo assim consegue esfaquear o cara, matar ele, vai preso, fica 15 anos preso. Nesse período que ele fica preso, ele conhece o melhor amigo dele, que seria o Jim Bono, o nome do personagem, e aí ele fica amigaço, saem da prisão e começam a tocar a vida. Antes de ir preso, ele conheceu a sua esposa Rose, que na época eles eram namorados, e ele teve o primeiro filho com ela, que seria o Lyons. Depois de sair da prisão, ele começa a trabalhar como catador de lixo, e aí ele começa a se indagar por que os motoristas dos caminhões de lixo eram apenas pessoas brancas. E aí ele começa a reclamar, vai no sindicato e tal. Acaba que no final do filme ele acaba sendo promovido e vira motorista do caminhão de lixo, que depois ele até reclama para o amigo dele porque era uma função que ele ficava só isolado lá. E quando ele catava lixo, ele ficava com um amigo, ficavam conversando e aí o dia parecia que passava mais rapidamente. Após ele sair da prisão, ele acaba tendo um outro filho com a Rose, chamado Corey. E a partir daí o filme começa a desenrolar, é dado muito foco à família, a essa questão familiar. Ele está sempre com um amigo dele lá, o Bono, passa na casa dele, eles conversam e tal, e tem uma vida ali cotidiana, normal. Nessa situação ele está casado com a Rose há 18 anos. Acontece que em determinado momento ele acaba traindo a mulher dele e esse amigo dele, o Bono, ele percebe através dos olhares que o Denzel Washington está fazendo safadeza. E aí ele fala pra ele, ó, eu sou seu amigo, não faça isso com a Rose é uma excelente mulher, te trata bem, te ama, não sei o que, e você tá pisando na bola. E aí em determinado momento Denzel Washington vai lá e engravida a amante, e ele conta pra Rose, a Rose vai lá, se desespera, chora, fica triste pra caramba, e aí ela fala pra ele, mas você vai continuar indo ver essa mulher aí? E o Denzel Washington fala que sim, porque ele fala que lá na casa da amante ele se diverte, ele se sente livre, se sente feliz e fala que vai continuar indo lá. Acontece que quando a filha dele nasce, essa moça morre
no parto. E aí ele traz a menina para ser criada junto deles. E durante o filme você vê muitas complicações envolvendo as famílias dali. Então sempre fica muito claro essa frustração que o Denzel Washington demonstra no filme. Ele tinha um irmão que foi para a guerra, teve uma lesão grave na cabeça lá, voltou, ficou com algum problema mental e recebia uma pensão do governo, e o Denzel Washington administrava esse dinheiro. Em determinado momento ele fala para a esposa dele: olha, eu tô com 53 anos e só tenho uma casa porque eu administrei o dinheiro do meu irmão debilitado ali. Então você vê diversas vezes ele se colocando como vítima da situação, como por ser negro não consegue nada, nunca conseguiu nada na vida, depende do auxílio do irmão e tal, então ele sempre se coloca nessa situação. É muito interessante perceber alguns detalhes do filme. Eles não têm televisão na casa deles. E aí, quando a gente percebe isso, a gente vê que algumas condutas que o Denzel Washington toma é muito vinda da herança que ele recebeu do seu pai. Então ele falava bastante mal do pai dele, mas ele acabou incorporando vários comportamentos do pai dele nele mesmo. Então você vê que ele oscila entre uma pessoa totalmente carinhosa com a Rose de vez em quando e outras vezes totalmente ignorante, e a mesma coisa ele faz com os filhos dele. Falando aqui que o filho mais velho dele, o Lyons, ele era músico. E o Denzel Washington, ele fala que ele tinha que achar um trabalho no qual ele pudesse se sustentar. Porque o Denzel Washington, como catador de lixo, ele ganhava uma merreca, e toda sexta-feira que ele recebia o salário, ele ia para casa, o filho dele estava lá para pedir $10 emprestado. E ele ficava doido. Então o personagem, o Troy, falava um monte pro filho dele, falava para ele procurar um trabalho. O filho dele, dando a impressão que ele também pegou um pouco desse aspecto do Troy, falava que ele não conseguia emprego digno, no caso. O Troy fala que ele poderia arrumar serviço para ele como catador de lixo, e o filho dele fala que isso não era digno para ele, ele era músico e tal, então ficava aquela discussão ali, e sempre ia lá pedir o dinheiro, acabava dando e o cara sumia, depois voltava sempre para pegar o dinheiro. O moleque mais novo, o Corey, ele já tinha o sonho de ser jogador de beisebol também. Acontece que ele era um menino muito talentoso, mas o pai, devido à experiência que ele teve na sua vida, ele sabia que aquilo ali não daria certo, porque o Corey era negro. Então, na cabeça dele, um atleta negro, mesmo sendo superior a um branco, ele não teria chance. Então ele quer fazer com que o filho dele arrume um trabalho. Então, em determinado momento, iria um olheiro lá na casa do Troy para pedir lá para que ele fosse liberado para ir treinar. Só que o Troy faz o seguinte, fala assim: ó, você pode jogar beisebol desde que você continue trabalhando lá em determinado local. E o moleque fala: ó, não consigo conciliar os treinos com o trabalho, tal, vou trabalhar lá só final de semana e tal. Resumindo a ópera, ele mente pro Denzel Washington. E aí, nessa que ele descobriu a mentira, o Troy vai lá e corta. Vai lá pro olheiro, pro técnico do time, fala assim: ó, ele não vai mais jogar, tal, e acaba com esse sonho de ser um atleta profissional do moleque. E aí esse filho chega e vai lá e fala um monte para o Troy, na frente da mulher dele, da mãe, né, no caso da Rose, e do amigo dele, o Bono. Vai lá e fala um monte, fala assim: ó, por que o senhor fez isso, tal, discute com o pai dele. E o pai dele falou o seguinte, ele faz uma analogia com um jogo de beisebol, e fala assim: ó, você fez a primeira falta, vamos falar assim. Você tem chance de fazer 3. Depois dessa terceira você vai ser expulso, fazendo essa analogia com o jogo. E aí essa é a primeira falta que o filho dele faz, né? Vai lá, discute com ele, tal. Ele não agride o rapaz, nada. Só vai e fala lá o que ele tem que falar. Depois, uma segunda situação, esse filho dele vai lá e empurra ele. E aí o Denzel Washington também fala: ó, é a segunda falta. E na terceira falta, numa situação em que o Denzel Washington está sentado na escadinha da casa e esse rapaz chega, ele tá tomando umas e outras, e o moleque não pede licença para passar. E isso depois que já estava revelado sobre o caso dele com a amante e tudo mais. Então o Denzel Washington vai lá, discute com ele, o moleque tenta agredir o pai dele com um taco de beisebol, o Denzel Washington consegue desarmar ele, vai lá, dá um couro nele e manda ele embora. Fala assim: sai da minha casa, some, vai cuidar da sua vida. Você está na minha casa, eu pago suas contas, eu dou comida pra você, você não está feliz, vai embora, se vira e tal. E aí o moleque vai lá, acaba se alistando no Corpo de Fuzileiros Navais e fica lá 6 anos como fuzileiro naval. Depois desse período, ele volta para casa apenas para o enterro do pai dele, que acabou falecendo lá, a princípio de causas naturais. É muito interessante a gente perceber isso, como eu falei anteriormente, dessa herança que a gente recebe, muito proporcionada, muito advinda da família.
Então a gente percebe que ele tinha uma infância totalmente conturbada, ele incorporou vários comportamentos advindos de lá, e provavelmente os filhos dele também herdariam algum comportamento vindo de lá. Então você vê que o filho mais velho era meio vagabundo, depois acabou sendo preso também por estelionato, ficou 3 anos preso. Então você vê que muito disso é por causa do abandono, porque na infância e na juventude dele o Denzel Washington estava na cadeia pelo assassinato que eu falei no começo aí. O outro menino lá que foi pro fuzileiro naval, você via que ele tinha ali uma falta de afeto vinda do pai dele. Mas uma situação que me chamou bastante atenção foi com relação a Rose. A Rose, na hora que ela discute com o Denzel Washington, ela fala, na hora que ele revela que tinha amante e engravidou-a, ela fala pra ele, fala, eu estou com você há 18 anos, sempre fiz tudo que eu poderia ser para ser uma esposa melhor, tal. E você via que ela era uma mulher cristã, ela ia na igreja e tal. Então você percebe que a força que ela tinha era dada por Deus, porque era uma mulher muito forte. Você via que eles viviam numa miséria, eles viviam mal, né, vamos falar assim. Lógico que não parece no filme que passavam fome, mas viviam numa situação não muito confortável. Mas ela era uma mulher guerreira que criou os filhos ali da melhor maneira possível, e é muito interessante ver a personagem, a Dona Rose. Esse filme ele foi baseado numa peça teatral muito famosa no Brooklyn chamada da mesma forma, de Fences. Eu aconselho você a assistir esse filme, ele está no Netflix, ele não é um filme novo, ele é de 2016, foi lançado no Brasil em 2017, e assista tentando analisar ali o comportamento de cada um dos personagens. Você vai ver que dá pra gente aprender muito de cada um deles. É muito interessante. É muito interessante também, independente da ignorância do Denzel Washington na criação dos filhos ou não, que você vê a todo momento ele tentando passar pros moleques a responsabilidade de homem. E isso é muito interessante de ver ali, é uma coisa que falta hoje em dia. Lógico, não estou querendo passar o pano aqui pelas cagadas que ele fez durante o filme, você vai perceber lá que tem várias, mas é bem interessante isso, a responsabilidade que ele tenta passar. O homem de ter que trabalhar, sustentar sua casa e sustentar sua família. É muito interessante numa hora onde ele está discutindo com o filho, que o filho dele pergunta para ele por que ele não o amava. E aí o Denzel Washington vai lá e fala pro filho, fala assim, tem alguma lei que me diz que eu tenho que te amar? Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que te sustentar, eu tenho que cuidar de você, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ele vai lá e dá a desculpa dele, independente de você concordar ou não. É interessante a forma como ele cria, mesmo porque tudo indica que o moleque aí entrou no caminho certo. Entrou para as Forças Armadas e era um rapaz honesto e um rapaz direito. Fica bem enfocado isso também no filme, que o Denzel Washington, embora ele tenha ficado preso um bom tempo, ele era um cara bem honesto ali com as contas e com tudo mais. Interessante também o amigo dele, o Bono, que também ficou preso por 15 anos, não falou o motivo da prisão dele, mas também você via que ele era um cara honesto, trabalhador, fiel à sua família, à sua esposa e tudo mais. Beleza? Então fica aqui a indicação de filme. Se você não tiver nada para fazer, assista lá. Muito interessante. Veja com esse olhar aí um pouco mais crítico, porque senão você vai ficar com a raiva danada do Troy. Mas é bem legal esse filme, muito interessante. E no final, que eu esqueci, muito legal também. Embora a esposa dele, a Rose, tenha passado por todos esses problemas aí, tendo sido traída, tendo que cuidar do filho da amante, aquele rolo todo. Mesmo assim, no final, o filho dele, que era fuzileiro naval, foi lá no dia do enterro e falou, eu não vou no enterro do meu pai, por causa das desavenças que ele tinha com o pai. A mãe vai lá e dá um tapa na cara dele e fala assim, você vai sim, porque tudo que ele tinha, o que ele tinha de melhor é o que ele te deu. Ou seja, dando a impressão que o que ele tinha, ele deu. Se ele não deu mais, é porque isso ele não tinha. É bem interessante você olhar sobre esse aspecto também. E para fechar, a gente vê que todos somos pecadores, todos carecemos da graça de Deus. Senão, a gente não é nada. E isso ficou muito bem demonstrado através da vida da Rose. Beleza? Forte abraço e até a próxima.